4, segundo Reis, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E o profeta Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então sobre azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela dele e fechou sobre si a porta e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse-lhe o profeta: vai, vende o azeite, paga a tua vida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. É forte essa palavra, né, queridos? É muito forte essa palavra. Amados, essa mulher, ela tinha um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. E viúva, marido era filho dos profetas, morreu. Uma dívida ficou para ser paga, não tinha como pagar essa dívida. O que ela vai fazer? Vai procurar o profeta. Glória a Deus. Se você tem um problema, procure o seu profeta. Tem gente que procura a rede social para resolver o problema. Tem gente que procura fulano e beltrano, que às vezes não tem condição nenhuma de te dar um conselho, porque a vida desta pessoa está pior do que a sua. Ela foi procurar o profeta, porque o profeta tinha uma direção de Deus. O profeta tinha uma orientação de Deus. E ela foi à casa do profeta. E quando ela chega na casa do profeta e conta a história que o marido havia morrido, que agora o credor veio buscar os filhos como escravo, em forma de pagamento pela dívida, o profeta não responde a pergunta dela. O profeta faz outra pergunta. Diz para mim: o que você tem em casa? Pega ela até desprevenida, que ela olha por um todo e diz assim: a tua serva não tem nada. Nada. Mas aí ela para e pensa e diz: se não, um pouquinho de azeite, uma botija de azeite, um pouquinho. Para Deus fazer um grande milagre, Deus não precisa de muito. Glória a Deus. As pessoas estão querendo muito. E você sabia que isso pode te levar a ser uma pessoa soberba? Porque a própria Bíblia diz que tem pessoas, quanto mais tem, mais elas querem.
E são pessoas insaciáveis. Nunca chega no topo. Sempre ele quer mais. Muito mais. E com Deus é diferente. Basta você ter um pouquinho de fé. Não precisa ter aquela fé monstruosa, não. O próprio Jesus disse, olha, um grãozinho de mostarda é o suficiente. Um pouquinho de fé, um pouquinho de unção, um pouquinho de confiança, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho. Não precisa ter muito. Ela tinha apenas um pouquinho. E o profeta deu uma orientação. Vai, pega vasilhas, leva para dentro da tua casa esses vasos vazios. E com esse pouquinho que você tem, vai enchendo esses vasos. Esses vasos, ou na sua tradução da sua Bíblia chamado de vasilhas, representa pessoas. Amém? Glória a Deus. E com esse pouquinho de azeite, você vai poder encher a vida de muita gente. Esse pouquinho que Deus te deu, você vai poder ajudar muita gente. É só um pouquinho. Um pouquinho de unção vai encher aqueles vasos. Um pouquinho só de unção vai transbordar a vida de muitas pessoas. Um pouquinho de unção vai mudar a história, como mudou a história do Luciano. Um pouquinho de unção vai mudar a sorte de uma família inteira, de um casamento. E você tem esse pouquinho de azeite. Você tem esse pouquinho de unção. É esse pouquinho que Deus quer usar na tua vida, para encher vasos que estão vazios, vasos que precisam. Queridos, um pouquinho que você tem vai mudar a história de muita gente que você conhece. Veja a instrução do profeta para pegar aqueles vasos e pegar muito. Sabe por quê? O problema não estava na unção. O problema estava nos vasos que estavam vazios. A unção resolveu o problema de todos os vasos vazios. É a unção que está na tua vida que vai resolver o problema de muita gente que você conhece. Aleluia. Não é o dinheiro que vai resolver o problema. Não. Não é. Se alguém diz para você que dinheiro resolve o problema, ele está mentindo. Porque quantas e quantas pessoas com tanto dinheiro, como o governador de São Paulo, Mário Covas, será que tinha dinheiro? Só que do lado do quarto que ele estava, no hospital israelita, Albert Einstein, estava uma irmãzinha da minha igreja, lá da cidade de Suzano, a irmã Maria. Mas como é que a irmã Maria ficou naquele hospital tão chique, tão caro, do lado do quarto do governador? Sabe por quê? Porque os médicos constataram que ela não tinha sangue e levaram o caso dela para ser estudado no Albert Einstein. E quando eu fui visitar ela, ela disse: pastor, meu profeta, os médicos estão dizendo que eu não tenho sangue. Eu disse: tenho, pastor, tem. É porque eles disseram que ninguém vive sem sangue. E eu não tenho mais sangue nas veias, não tenho sangue no meu corpo.
Já era para ter morrido, pastor. Eu disse, é que eles não estão vendo. Mas tem, pastor, tem. E que sangue é? O sangue do Cordeiro. Ela morava no barraquinho humilde lá na cidade de Suzano. O governador morava no palácio. Dinheiro a rodo. O governador morreu. Naquela semana, a irmãzinha teve alta e foi na outra semana contar o testemunho na igreja. E ela dizia, o governador com tanto dinheiro não livrou ele da morte. E eu sem um centavo, num hospital que parecia um hotel 5 estrelas, fui estudada da cabeça aos pés. E quando os médicos me perguntavam, mas a senhora não tem sangue? Eu dizia, o meu profeta disse que eu tenho. E quem é teu profeta? O pastor Valmir Santos. E o que ele disse? Ele disse que eu tenho o sangue do Cordeiro. Aí eles começavam a chorar, pastor, e diziam, é verdade. A senhora tem o sangue do Cordeiro mesmo. E que cordeiro é esse que a senhora fala tanto? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. Então o dinheiro não resolve. É a unção que está na tua vida. Esse pouquinho de unção, que às vezes você se acha tão insignificante, que tem alguém melhor do que você. Pode ter alguém melhor do que você, que prega melhor, que canta melhor, que evangeliza melhor, que tem mais unção, que tem mais poder. Mas o que Deus preparou para você fazer, é só você que vai fazer. Amém? Você não precisa ser uma biblioteca ambulante. É com esse pouquinho de conhecimento que Deus vai te usar e vai mudar a história de muita gente. A história dessa mulher foi mudada. Ela tinha um pouquinho de azeite. E qual era a história dela? Viúva, desamparada, pobre de marré. Os filhos iam se tornar escravos. Quem é que poderia mudar a história dessa mulher? Um pouquinho de unção, um pouquinho de azeite. Mudou a história dela, mudou a história dos filhos, mudou a história da família dela. É esse pouquinho de unção que está em você que vai mudar a história da tua família, do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos, dos teus parentes. Esse pouquinho de unção dentro de você vai mudar a história de muita gente. Você crê nisso? Aleluia! É aquele pouquinho de azeite. Agora o mais lindo, quando ela encheu todos os vasos, e o profeta disse, olha, pega muitos vasos, mas ela não teve tanta fé. Ela devia ter pegado o dobro do que tinha pego. Aleluia. Porque é esse pouquinho de azeite que vai fazer a diferença. Os vasos todos cheios. E agora? Ela faz uma coisa que muita gente não faz hoje. Há pessoas que vêm até o profeta, recebem a bênção e depois vaza, some, nunca mais volta. Ela não. Ela foi abençoada, recebeu a vitória, mas voltou ao profeta e disse, está lá os vasos cheios, o que é que eu faço? E o profeta disse assim, vende, paga a tua conta, a tua dívida. Algumas traduções assim, e viva para sempre com lucro. Tanto ela como os filhos.
foi para sempre. Ela não teve mais necessidade. Olha o que aquele pouquinho de azeite fez na vida dessa mulher. Mudou a história dela, dos filhos, e fez dela uma grande empresária, porque ela vendeu os vasos cheios de azeite. E esse pouquinho de azeite rendeu uma sobrevivência para ela e para os filhos, até enquanto viveram. Você crê nesse milagre? Então diga, com Deus é assim. Um pouquinho nas mãos dele, ele faz muito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o interessante é que o profeta, ele deu as instruções, e ela foi fiel naquilo que o profeta lhe orientou. O profeta disse: entra dentro de casa, você e sua família, e fecha a porta. Amém? Quem é a tua família? Teu marido, tua esposa e teus filhos. Esses são tua família. Aleluia. Sabe qual é o problema de muita gente? É quando começa a receber muita gente na casa dele. Cuidado. A sua casa é sagrada, a sua casa é abençoada, e você acha que essas pessoas estão entrando lá para quê? Ele disse: fecha a porta. Gente invejosa, gente do olho grande, gente cheia de coisas ruins, estão entrando na tua casa, e você está pensando que está tudo bem. Aí começa a vir prejuízos no teu casamento, na tua família, prejuízos financeiros, prejuízo material, prejuízos espirituais. Fecha a tua porta, você e sua família. Sabe o que a Bíblia diz? Em Provérbios, diz assim: para você não ser frequente à casa de uma pessoa, porque você vai enfadá-lo. Não é assim? Quer ver um problema acontecer? É quando a pessoa começa, até ouvi um ditado nordestino, como borboleta, sabe? Borboletinha, que fica uma sobre a outra, aquele bando de borboletas. A pessoa começa a frequentar muito a casa do outro. Não faça isso. Isso pode trazer problema para você. Pastor, fecha a porta. É você e sua família. Lá na sua casa tem suas intimidades, particularidade. E daqui a pouco, todo mundo está sabendo o que acontece dentro da tua casa. Não, pastor, só 2 pessoas. Eu sei. Deus e o mundo. A sua casa é um cantinho do céu. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ela fecha a porta com a família para dentro. E aí a unção começou a fluir. Porque não tinha gente estranha ali. Tinha somente a família. É importante fechar a porta sobre a sua casa e ter a sua família. Eu não estou dizendo para você nunca ir na casa de um amigo, não. Eu estou dizendo dessa frequência. Esse é o problema, é onde mora o problema. Sempre dá problema, sempre acontece problema. Quando há muita frequência de pessoas na sua casa. Lembre-se que a sua casa foi ungida, foi consagrada para Deus. Amém? Fecha a porta. Não aceite pessoas estranhas na sua casa. Mas além de fechar a porta, às vezes nós precisamos fechar as portas
sobre os problemas que muitas das vezes não são resolvidos. Nós precisamos fechar a porta sobre esse tipo de coisas que quer entrar dentro da nossa casa. Porta fechada. O mal não vai entrar. Em nome do Senhor Jesus. O que é fechar a porta? Fecha a porta. Como é que é fechar a porta? Fechar a porta, não contar da sua vida para ninguém. Não contar dos teus sonhos para ninguém. Não contar dos seus projetos para ninguém. Fecha a porta. Diga comigo: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas aí você conta as coisas que você vai fazer. José teve um problema sério quando começou a falar dos seus sonhos. Os próprios irmãos o invejaram. E houve uma confusão, uma complicação terrível na vida de José, que se Deus não ponhasse a mão, José não teria chegado a lugar nenhum. Feche a porta. Em nome de Jesus. Feche a porta. Feche a porta. Para você não contar dos seus problemas a pessoas que não pode resolver. Feche a porta da curiosidade. Deixe de ser curioso. Não queira saber da vida de ninguém. Se está rico, se está pobre, se está vencendo, se está perdendo, isso não é problema nosso. As pessoas é cheio de curiosidade, querendo saber o que está acontecendo. Aliás, hoje o Facebook, né, as redes sociais, meu Deus, quanto que a gente ensina aqui. Pessoas, qualquer probleminha que tem em casa, na vida do casal, ou aonde for, coloca lá: estou triste, estou angustiado. Eu conheci uma família muito abençoada, muito meu amigo, Valdeci, que já está no céu. A esposa dele, Sueli, usa o Facebook, mas nas redes sociais você não vê que Valdeci morreu. Hoje a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar luto. Para que isso? Por que as pessoas têm que saber da tua vida? Quebrou o pau, Facebook. Estou livre, desimpedida, desimpedido. Estou solteiro, estou solteira. Para que isso? Fecha a porta. O que acontece em casa, fica em casa. Minha mãe dizia: roupa suja se lava em casa. Esquece esse negócio de redes sociais. Você pensa que isso aí te ajuda? Isso aí só te atrapalha. Todo mundo começa a comentar, é o que viu que você publicou. Olha, fulana está assim, ciclano está assim. Fecha a porta. Ninguém precisa saber da sua vida particular, do seu sonho, dos seus projetos, o que você faz ou deixa de fazer. Isso é seu e é direito seu de você preservar a sua particularidade, intimidade. Isso é coisa que Deus te deu. Em nome de Jesus. Fecha a porta. Precisamos fechar a porta da incredulidade, crer mais. Precisamos fechar a porta do medo. Precisamos fechar a porta da dúvida, do questionamento, da reclamação. Precisamos fechar a porta do ouvido, de querer saber da vida do outro. Isso não vai somar em nada, não vai te ajudar em nada. Fecha a porta. Fecha a porta dos olhos. Tem gente que... misericórdia. Tem gente que não consegue olhar para uma mulher sem aquela segunda intenção. Fecha a porta dos olhos. É sério. Mas é o que acontece. Fecha a porta da boca. Isso é muito sério, queridos. Falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal disso e daquilo. Eu conheci uma senhora, a pastora lembra, que eu vi aquela mulher falar tão mal de um pastor, que eu saí de perto. Porque essas pessoas que falam mal dos outros,
para você, saiba que você é a bola da vez, viu? Fique certo disso. Não fique pensando porque está falando mal perto de você, você é a bola da vez. Quem fala mal dos outros, fala mal de você também. E essa mulher falou tão mal de um pastor, que eu tive que sair de perto. Sabe o que aconteceu? É afta que fala, uma feridinha na boca. Estourou um tumor, um câncer na boca. Primeira coisa que ela perdeu, a língua. E sabe o que a Bíblia diz? Vocês sabem, em Provérbios, o poder da vida e da morte está em Deus. Não está em Deus o poder da vida, e o poder da morte não está em Deus. Está onde? Na língua. A morte e a vida está na língua. Não está em Deus, não. Pessoas morrendo ou vivendo por causa da boca, da língua. Interessante. Eu tenho que rir. Interessante que ela chegava na igreja e dizia: ô Senhor, põe um cadeado na minha boca, consagra a minha boca. Você acha que Deus ia fazer isso? Não. Ela que tinha que ser o governo da sua boca. Ela que tinha que controlar a sua boca. Ela que tinha que controlar suas emoções. Não Deus. Controle a sua boca. Feche a porta da sua boca. Não fale mal de ninguém, ainda que mereça. Sua boca é para você glorificar a Deus, abençoar as pessoas. Glória a Deus. Feche a porta, porque quando você fechar a porta, foi isso que aquela mulher fez. Quando ela fechou a porta, o azeite começou a fluir. O azeite começou a aumentar, a multiplicar. Glória a Deus. Jesus chegou a dizer: se alguma parte do teu corpo te condena, corta. Porque é melhor entrar no céu faltando uma parte do teu corpo, um membro do teu corpo, do que ir para o inferno com o corpo completo. Às vezes os nossos pés, os pés de muita gente está levando as pessoas para a perdição. Cuidado com os teus pés. Os teus pés estão levando você a pecar, a fazer coisas que não deveria fazer. Então cuida dos teus pés. É as tuas mãos que está te levando a pecar contra Deus. Fecha a porta aí para as tuas mãos, para os teus pés, para a tua boca, para o teu ouvido, para os teus olhos, para a tua mente, para o teu coração. Porque quando ela fechou a porta, o segredo está aí. Começou a fluir e multiplicar o azeite. Se as coisas não estão acontecendo na tua vida, você precisa prestar atenção se tem alguma porta aberta aí. E fecha essa porta. Em nome de Jesus. Fecha essa porta. E esse pouquinho de azeite, de unção, vai tocar a vida de muita gente. E você vai poder encher a vida das pessoas da unção de Deus, do óleo, do azeite de Deus. Aleluia. Fecha a porta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Ele está aqui. E quando você se aproxima de uma pessoa, queridos, com aquele pouquinho de azeite, é pouquinho, mas você só fala de Jesus, só fala das coisas boas, só fala das bênçãos. Você vai enchendo o vaso daquela pessoa, vai enchendo aquela pessoa da unção, do pouquinho que você tem. Glória a Deus. E daqui a pouco, teus vizinhos, parentes, amigos, familiares vão estar como esses vasos,
cheios, transbordando da unção de Deus. Glória ao nome de Jesus. Deixa Deus usar você com esse pouquinho mesmo. Esse pouquinho de fé, esse pouquinho de atitude, esse pouquinho de unção, esse pouquinho de bondade, de amor que você tem para ajudar a vida de muita gente. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche a porta para você e sua família. E aí a unção vai se multiplicar, vai fluir. Porta fechada significa que ninguém sabe da sua vida, que ninguém pode te caluniar, que ninguém tem armas contra a sua vida, porque você não forneceu armas para ninguém. Oh, Espírito de Deus, feche a porta. Aleluia. E você vai ver o azeite ser multiplicado, a unção fluir, e tua história vai mudar, como mudou a história dessa mulher. Se você seguir a orientação, a instrução do seu profeta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Ele está aqui, amém? Glória a Deus. Uma pobre viúva se tornou uma grande empresária. Os filhos que seriam escravos foram livres e abençoados. Mas quando ela fechou a porta, eu e minha família, o altar de Deus, a unção foi fluindo. Glória a Deus. A unção foi se multiplicando, porque ela aprendeu com o profeta. Fecha a porta, porque ninguém precisa ver o que Deus está fazendo na tua casa. Ninguém precisa saber o que Deus está realizando na tua casa. Imagina se o profeta dissesse: deixa as portas abertas, janela aberta, o povo precisa ver o azeite ser multiplicado. Não. Aleluia. A bênção do azeite multiplicado era para ela e para a família. A bênção que Deus tem para você hoje aqui é para você e sua casa. É para você e sua família. E a unção vai fluir de uma maneira sobrenatural.